Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana, uma vez mais, dominada pelo fluxo noticioso em torno das tarifas norte-americanas, isto quando a agressividade sobre a China volta a aumentar, numa semana onde ainda tivemos importantes dados económicos, nomeadamente a inflação nas principais economias da União Europeia, a medida preferida do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index, dados da confiança do consumo nos Estados Unidos e ainda os sempre importantes resultados da Nvidia. Logo no início da semana, Donald Trump recuou da ameaça que tinha feito no final da semana anterior face a uma imposição de 50% de tarifas sobre produtos importados da União Europeia, já no início deste mês de junho, suspendendo essa mesma imposição do início do mês de junho para 9 de julho, data onde também termina a suspensão das tais tarifas recíprocas. Mas não foi só sobre a Europa, também sobre a China. Acusou a China de não estar a cumprir os acordos que foram feitos na Suíça, isto nomeadamente com as terras raras. Por outro lado, há algum aumento de tensões entre a China e os Estados Unidos, com a suspensão também dos vistos de estudantes estrangeiros, nomeadamente chineses, para irem estudar nos Estados Unidos. Isto tem levado, digamos, a um crescente entre as tensões que tinham até agora estado a ter algum período de acalmia entre os Estados Unidos e a China. Isto pelo meio onde tivemos uma decisão do Tribunal de Comércio Internacional nos Estados Unidos que bloqueou as tarifas, momentaneamente, bloqueou as tarifas impostas por Donald Trump. Obviamente que o mercado ficou baralhado na altura, mas rapidamente se apercebeu de que Donald Trump continuaria a impor essas mesmas tarifas, nem que mais não fosse por outras vias. No entanto, houve um tribunal de recurso que suspendeu esta decisão do Tribunal de Comércio Internacional e, mais tarde, a administração Trump a dizer que recorria para o Supremo Tribunal. Pelo meio, tivemos as minutas da última reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, que foram um pouco mais óquis do que o esperado, apontam para um a dois cortes de taxa de juros ainda até ao final do ano, nada que seja muito diferente daquilo que os mercados têm vindo a descontar, dando ainda as indicações de que os membros da FOMC veem que há muito tempo para atuar nas taxas de juros, caso seja necessário, o que ainda não parece ser necessário com a inflação a continuar a estar suave. Isto mesmo se viu no Core PCE Price Index durante esta semana, que veio em linha com o esperado. Por outro lado, a confiança do consumidor da Conference Board ressurgiu e, inclusive, a revisão da Universidade de Michigan também o fez. Isto enquanto os dados na Europa, com as principais economias da União Europeia, a mostrarem um abrandamento da inflação, leva, de alguma forma, a indicar de que o Banco Central Europeu, sem dificuldade, irá, provavelmente, esta semana, cortar a sua taxa em 25 pontos base. Bom, mas do lado empresarial, tivemos os resultados da Nvidia que superaram as expectativas do mercado e levaram aqui um novo suporte aos mercados acionistas. Mercados acionistas estes que acabaram o mês e acabaram a semana em alta, principalmente o mês, depois do mês de abril em perdas. Este mês de maio foi um mês de ganhos, onde tivemos ganhos generalizados, desde a Ásia até os Estados Unidos. Na Ásia tivemos o Nikkei aqui a ganhar mais de 4%, na Europa o Eurostoxx ganhou cerca de 4% e o S&P 500 subiu acima dos 6%. Por cá, por Portugal, o PSI também ganhou cerca de 6%, ligeiramente abaixo, aqui nos 5,7%. Já a semana foi uma semana de ganhos mais comedidos, obviamente, em que, de alguma forma, também os ganhos foram generalizados, embora a China tivesse apresentado perdas durante esta semana. No entanto, aqui o Nikkei, durante esta semana, ganhou cerca de 2%, o Eurostoxx 50 cerca de 1%, ligeiramente abaixo, e o S&P 500 ganhou praticamente 2% durante esta semana.
Por cá, por Portugal, o PSI teve um desempenho em linha com os seus pares na Europa e ganhou ligeiramente abaixo de 1%, uma semana em que foi pressionado uma vez mais pelas perdas da Altri, que caiu cerca de 6%, e suportado pelos ganhos do BCP, que foi a ação que mais ganhou e ganhou aqui à volta de 3,5%. Nos mercados cambiais, o dólar voltou, digamos, continuou a recuar, no entanto estabilizou depois das fortes perdas dos últimos 2 meses, em que em 2 meses perdeu um pouco mais de 7%, no mês de maio acabou por perder menos de 1%, com o DXY a manter-se ali à volta dos 100, ligeiramente abaixo, chegou a fazer um máximo a 101,80, mas de facto começou e terminou o mês abaixo dos 99. Já o euro-dólar manteve os ganhos registados durante este ano, começou e terminou acima de 1,13, isto depois de ter feito aqui uma pequena correção que veio até 1,1065, onde atingiu o mínimo do mês de maio. Em destaque durante este mês de maio esteve a Libra e a coroa norueguesa. A Libra face ao dólar registrou um máximo dos últimos 3 anos, em cima, quase a atingir os 1,36, ligeiramente abaixo de 1,36, enquanto a coroa norueguesa registrou um máximo dos últimos 2 anos face ao dólar, quando chegou a negociar a 10,05. Nos mercados emergentes, destaca-se pela negativa a lira turca, que foi a divisa que mais perdeu cerca de mais de 2% face ao euro, e já em ganhos teve o rand sul-africano, que acabou por ganhar mais de 2% neste mês de maio face ao dólar. Nesta última semana registámos uma pequena recuperação do dólar, que se mantém aqui ligeiramente abaixo de 100, e enquanto o euro-dólar continua aqui estabilizado em torno de 1,13, ligeiramente acima de 1,13. No mercado de commodities, este mês de maio que terminou agora, marcou uma vez mais uma forte volatilidade, por exemplo, no mercado de petróleo, que começou em perdas com o aumento da produção por parte da OPEP, de notícias de aumento de produção por parte da OPEP, que aliás que continuam neste momento também a pressionar os próprios mercados. Por outro lado, o sentimento de mercado a melhorado durante o mês de maio, depois da suspensão das tarifas, depois do entendimento, digamos, entre a China e os Estados Unidos relativamente às fortes tarifas que tinham colocado mutuamente, acabou por dar aqui assim algum suporte aos mercados. Ora, isto trouxe bastante volatilidade aos próprios mercados do petróleo, que levou logo no início o Brent abaixo dos $59 por barril e o WTI a 55,5, mas que acabou por trazer aqui assim algum conforto, algum suporte aos próprios mercados, e acabou o mês de maio com ganhos significativos, com o WTI a ganhar 4%. Por outro lado, o ouro recebeu alguma pressão depois de algum alívio nas tensões comerciais, depois de algum alívio com a tal situação do acordo entre a China e os Estados Unidos, acabou por ter alguma pressão. Independentemente disso, a procura por parte dos bancos centrais, tanto da China como da Polónia, deste ativo de refúgio, acabou por voltar a dar aqui assim algum suporte ao próprio ouro, que continuou ainda assim no mês de maio em ganhos, embora mais comedidos, mas ganhou durante o mês de maio cerca de 2,2%. Já esta semana o voltar a haver aqui assim as tais situações de tensões comerciais e tensões geopolíticas, o anúncio da probabilidade de haver novamente um aumento de produção por parte da OPEP acabou por levar a
perdas significativas no petróleo, com o Brent a perder mais de 2%. Já o ouro acabou por continuar em queda, aqui assim dando de alguma forma, seguindo de alguma forma a tendência dos mercados de commodities, que perderam de alguma forma durante esta semana, e tendo o ouro perdendo durante esta última semana do mês de maio, aqui também cerca de 2%. Bom, já temos esta semana, a semana que começa, em que os mercados estarão certamente, uma vez mais, bem atentos ao que vai acontecendo em torno das tarifas, ao que vai acontecer com a China, com a tal situação de aumento de tensões na China, uma semana onde ainda temos importantes dados do mercado de trabalho norte-americano, temos a inflação da zona euro e ainda o Banco Central Europeu como o principal banco que os mercados vão observar durante esta semana. Mesmo no final da semana, já com os mercados praticamente fechados, e durante o fim de semana, voltámos a ter mais ameaças de Donald Trump sobre tarifas, desta vez sobre o aço, em que ameaça aumentar já a partir de quinta-feira, no dia 4 de julho, quarta-feira, dia 4 de junho, mais 25% sobre as tarifas do aço, portanto, que já estão em 25% e passarão para 50%. Rapidamente, isto levou a reações, tanto por parte da União Europeia como por parte do Canadá, com o principal sindicato canadiano a querer uma reação por parte do Governo Central em Ottawa. Já relativamente à China, os mercados vão estar bem atentos ao que se vai passando entre as tensões entre a China e os Estados Unidos, tanto a nível comercial, com a tal situação de Donald Trump acusar a China de não estar a cumprir o contrato, o acordo a que chegaram na Suíça, como a nível geopolítico, com a intenção dos Estados Unidos de enviar mais armamento para Taiwan, e com a China de alguma forma a reclamar que estão a aproximar-se linhas vermelhas que não poderão ser ultrapassadas. No meio disto tudo, Friedrich Merz, da Alemanha, irá à Casa Branca na próxima quinta-feira. Os mercados irão estar seguramente bem atentos a esta reunião. Ele vai, obviamente, tentar discutir assuntos como os destas tarifas, os das tarifas já anteriores, e ainda com a defesa relativamente na Ucrânia, e ainda com o Médio Oriente em vistas. Isto numa semana, como eu disse, com bastantes importantes dados económicos. Vamos ter, obviamente, os mais importantes, que serão nos Estados Unidos, sobre o mercado de trabalho, os non-farm payrolls. O mercado espera um aumento de 130 mil novos postos de trabalho, depois dos 177 mil do mês passado, portanto aqui algum ligeiro abrandamento no mercado de trabalho, ainda assim bastante forte, quando a taxa de desemprego se deverá manter nos 4,2%, e os ganhos salariais poderão diminuir um pouco dos 0,3% do mês passado para 0,2% este mês. Na Europa vamos ter os números agregados da inflação, onde se espera que caiam de 2,2% para 2,1%. Em termos de bancos centrais, vamos ter o Banco do Canadá, que o mercado se divide entre um corte ou não de taxa, da sua taxa dos 2,75 para 2,50, ou manter inalterada nesses 2,75. Por outro lado, o mercado está a assumir completamente um corte de taxa de juros de 25 pontos por parte do Banco Central Europeu, portanto levando a taxa de depósito para os 2%, onde o mercado vai estar seguramente atento às projeções do staff do BCE, na medida em que poderão dar alguma indicação se iremos ter então novo corte de taxa de juros no mês de julho, ou se para já vamos começar a ter a possibilidade de ter aqui assim uma suspensão deste ciclo de cortes de taxa de juros do Banco Central Europeu. Bom, e por esta semana é tudo. Desejo a todos uma excelente semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!